Pessoal, nosso encontro hoje é sobre a preguiça, né? Acredito que todos vieram aí do nosso grupo, os trabalhos e os dias. Se você ainda não está no nosso grupo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E é interessante a gente falar sobre preguiça numa segunda-feira. É interessante a gente falar em preguiça 6 horas da manhã. É interessante a gente falar em preguiça quando a gente está aqui exatamente vencendo a preguiça, né? Então, é isso. Eu acho que não há melhor forma da gente começar a falar sobre esse tema do que estando aqui, né? Estando acordado, começando esse dia de uma forma produtiva e mais do que isso com alegria, né? Mais do que isso com alegria, porque é importante demais a gente é, se doar dessa forma e se doar com alegria. Pessoal, o que nós vamos falar hoje é exatamente uma anatomia da preguiça, de forma que quando a gente termine a nossa aula de hoje, a gente possa facilmente identificar os momentos de preguiça do nosso dia e claramente vencê-los. Beleza? Isso é muito importante, né? A preguiça ela sempre está ali rondando a gente, ela sempre está por perto, ela sempre está querendo fazer a nossa cabeça. E a verdade é que se a gente quer de algum modo progredir, se a gente quer de algum modo, né, é, prosperar, estudar mais, enriquecer, ganhar mais dinheiro, né? Trabalhar melhor, se a gente quer ter um corpo que a gente sempre quis, tudo isso a gente precisa vencer esse inimigo comum, que é a preguiça. Como vocês sabem, né? A preguiça ela é um dos 7 pecados capitais. Então, deixa eu ver se vocês estão comigo aí, escrevam aí 7 pecados capitais. A preguiça ela é um dos 7 pecados capitais. Por que que eu estou falando isso? Tá? Isso aí. Vamos escrevendo aí. Isso. Por que que eu estou puxando a reflexão para esse lado? Porque os 7 pecados capitais, eles são pecados, né? Capital vem do latim capta, que significa cabeça, né? Que também significa capital como o centro de um país, né? Então, pessoal, a partir dos 7 pecados capitais é que vão desaguar outros pecados, né? É que vão nascer outros pecados, é que vão, como eu posso dizer, esses 7 pecados são a raiz de muitos problemas nossos, beleza? Então, nós temos ali os 7 pecados. Hoje nós vamos falar sobre a preguiça especificamente. Isso não quer dizer que mais lá na frente a gente não possa comentar os outros, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos inseridos em uma cultura, né, na qual muitas vezes a preguiça ela é vista como algo, né, inofensivo. Ela é vista como algo quase assim quase benevolente, quase sem problema. Ah, vou curtir uma preguiça, né? Deixa eu curtir minha preguiça hoje. Nossa, tô com uma preguicinha boa, né? Todos nós falamos isso. O problema da gente trazer a reflexão da preguiça é que ela sempre vem acompanhada de uma certa benevolência da nossa parte, como se a gente merecesse estar com preguiça. Afinal, a gente tem muitas atividades, a gente não descansa tanto, a gente acorda cedo, a gente trabalha, a gente estuda e assim por diante. A verdade, pessoal, é que essa benevolência com um pecado capital, essa benevolência com uma miséria humana, essa benevolência com uma dose de, né, uma certa dose de miséria da nossa parte, faz com que a gente, beleza? Faz com que a gente não execute e não alcance aquilo que nós podemos alcançar. Pedro, como assim eu não estou entendendo? Eu quero que vocês prestem atenção em uma frase que move, né, a minha vida, e eu digo essa frase para muitas pessoas, né, que é o seguinte:
Não é poupando-se que encontraremos vida e felicidade, mas dando-nos mais e mais, doando a nossa vida. Estando acordado, por exemplo, às 6 da manhã. É estando aqui diante de vocês às 6 da manhã, falando sobre preguiça, vencendo a preguiça, incentivando cada um de nós a vencer a preguiça. Porque percebam, pessoal, na hora que o despertador tocou, né, o meu desejo era de que todos vocês, né, não aparecesse e essa aula não acontecesse. O problema não é sentir a preguiça. O problema não é, né, estar ali de forma quase vencida por ela. O problema é se deixar vencer. O problema é fazer com que, né, a gente não cumpra aquilo que a gente se propôs a fazer por conta de uma circunstância posterior que nos atrapalha, que não admite com que nós cumpramos aquilo que nós prometemos. Beleza? Pessoal, o que que eu quero falar com isso? É que curtir preguiça, né? É, de certa forma, aproveitar a minha preguicinha, isso tudo faz mal. Isso tudo faz mal para os nossos projetos, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina e assim por diante. Nós precisamos entender, pessoal, que há momento para tudo. Há momento para a gente, né, descansar, e descansar é diferente, né, de estar com preguiça. Há momento para que nós é, estejamos dispostos, há momento para que a gente possa cumprir os nossos deveres, há momentos que nós não podemos falhar, nós não podemos atrasar, nós não podemos, de certa forma, né, deixar com que os nossos compromissos fiquem de lado, deixar com que os nossos compromissos fiquem de lado por conta disso. Então vamos lá. Primeira coisa de tudo que eu quero que vocês entendam é que a preguiça, ela se disfarça de coisas pequenas. Então, digita aí para mim assim, coisas pequenas. A preguiça, ela se disfarça de coisas pequenas. Perfeito. Vamos entender isso. A partir disso, né? A partir da gente disso, de entender que a preguiça ela se disfarça de coisas pequenas, nós conseguimos, né? Nós conseguimos colocar nome ao que estamos sentindo e a partir do momento que a gente começa a nomear o problema, a gente consegue vencê-lo, né? Vamos pensar aqui na área da medicina, o pessoal aí pode ser que tenha estudantes de medicina, pode ser que tenha médico. Eu sei que a minha querida, né, a Ju está aqui, né? Então, Ju, na medicina, né, a primeira coisa que o médico busca num paciente é fechar um diagnóstico. Porque quando ele fecha um diagnóstico, quando ele nomeia a doença, ele consegue, a partir daí, traçar uma solução. No nosso dia, pessoal, nós temos muitos desafios. Acordar no horário, né, não se atrasar, manter-se na rotina, fazer o que nos foi proposto para aquele dia, trabalhar com alegria, trabalhar com prontidão, trabalhar com atenção, né? Desviar, por exemplo, daquilo que nos tira a atenção, por exemplo, as redes sociais, por exemplo, os milhares de ladrões de atenção que temos hoje por aí. Então, o que são essas coisas pequenas? Opa, as coisas pequenas é exatamente não fazer o nosso melhor em cada matéria proposta por nós. Vamos dar um exemplo, tá? Isso eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo que está presente, com todo mundo que vai ver aí essa aula em algum momento. Somos aqui mais de 30 pessoas, 6 horas da manhã. O que que nós temos aqui? Você vai lá na cozinha, bebe a sua água e ao invés de você lavar o copo imediatamente e devolvê-lo para o lugar, o que que você faz? Você deixa ele na pia. Afinal, você vai fazer depois. Afinal, alguém vai vir lavar para você. Afinal, né? Isso não é tarefa sua. Vocês conseguem perceber a preguiça em pequenos gestos, em pequeniníssimos atos
que, somados, eles vão gerando um comportamento que é maléfico, um comportamento que desorganiza, um comportamento que cria o caos. Como assim, Pedro? Exatamente. É a mesma coisa quando você, por exemplo, está à toa no celular e tem uma pilha de louça e você não se propõe a lavar. Quando você tem uma tarefa, um exercício no trabalho, ou uma tarefa na faculdade ou na escola, e você sabe que você precisa fazer, mas você deixa para depois. Pedro, isso não é procrastinar? Pessoal, atenção, tá? Atenção. A linha entre a procrastinação e a preguiça é muito tênue. É muito tênue. De modo que, se a gente cumprisse aquilo que nos foi proposto para o dia, dentro da nossa rotina estabelecida e dentro da nossa capacidade, né, sem que essa rotina ela ultrapasse demais as nossas ambições, tá? Vou dar um exemplo. Essa semana, sábado, eu conversava com um mentorando, né? E ele dizia o seguinte: olha, eu não tenho tempo para estudar. Eu não tenho tempo para que eu possa cumprir aquilo que eu me propus. Afinal, eu trabalho de 8 às 6 da tarde, eu eu tenho que ir para o meu CrossFit, eu chego do CrossFit às 9 da noite, e aí eu virei para ele e falei, Pedro, será mesmo que a gente não tem tempo? E comecei a montar com ele uma rotina de forma que ele tinha previsibilidade, de forma que ele não fosse pensar naquilo que ele tinha que fazer. No final da nossa mentoria, do nosso encontro, ele virou e falou assim, Pedro, eu estou de cara com quanto tempo livre eu posso ter se eu me organizar. A gente foi montando a partir das cores e a gente foi entendendo o seguinte: ora, se eu acordar 1 hora mais cedo, eu ganho 1 hora no meu dia produtivo para eu ler, para eu trabalhar, para eu fazer alguma atividade da minha faculdade, para eu adiantar alguma coisa que não vai me dar tempo após o meu expediente, ou até mesmo para eu fazer uma atividade que eu colocava no final do expediente e que eu trago para as primeiras horas da manhã, no qual a minha cabeça está descansada, a minha cabeça está limpa e higienizada do sono. Pessoal, faz sentido? Se fizer sentido, escrevam assim, ó, faz sentido. Então, essa é a primeira etapa de vencer a preguiça. A primeira etapa de vencer a preguiça, ela é exatamente organizar-se. Organizar-se. E é por isso que a gente está tratando disso aqui. É por isso que nós estamos tratando disso aqui. Por quê? Porque se nós tivermos organização e tivermos clareza naquilo que nós estamos fazendo, nós não vamos dar espaço, ou pelo menos vamos dificultar cada vez mais a ação da preguiça no nosso dia. Esse é o primeiro ponto e eu acho que é fundamental. Então, organizar. Inclusive, pessoal, quem tiver interesse, eu tenho uma vaga aberta na mentoria. Caso vocês tenham interesse, falem comigo, tá? É, que a gente pode combinar. Mas não é o caso, me veio aqui agora. Pessoal, como identificar, portanto, né? Como identificar, portanto, a preguiça de modo propriamente dito? Já dei a primeira dica. Já dei a primeira dica. A preguiça se esconde nas coisas pequenas. É no copo não lavado, é na cama que não foi arrumada, é exatamente, né, no trabalho que não foi feito no tempo. Porque prestem atenção, a preguiça, ela vai gerando os seus frutos de modo que com que você, tá? Ao longo dos dias e das semanas, aquilo que era importante começa a se tornar urgente, e aquilo que é urgente rouba o seu tempo e rouba a sua atenção, porque logo, logo se transformará, né, em algo atrasado, em algo que precisa ser feito naquele momento. Então, se a gente tivesse organização, nós não precisaríamos virar à noite fazendo aquele trabalho da faculdade ou aquele trabalho né, aquela atividade do trabalho. Se a gente tivesse organização e fizesse as coisas no tempo certo, nós não teríamos trabalho acumulado, porque se você separa todos os dias ali, e trabalho aqui, pessoal, percebam, é tudo aquilo que é do nosso dever, tá? Tudo aquilo que é do nosso dever. Louis Lavelle vai dizer o seguinte: se você não sabe o que fazer, comece fazendo aquilo que é do seu dever.
olhe em volta à sua casa, o que que eu posso melhorar nesse ambiente? Se eu lavar uma louça, se eu consertar uma porta, se eu, né, se eu limpar o meu quarto, se eu fizer uma limpa no meu guarda-roupa, se eu separar roupas para doação, se eu, como está o meu carro? Meu carro está limpo? Qual foi a última vez que eu fiz revisão? São essas pequenas coisas que vocês vão exorcizando a, né, exorcizando a preguiça. Exatamente. A Nanda vai dizer aqui, ó, o atraso é inimigo da entrega com excelência. Perfeito. Porque você, aquilo que era importante, com o atraso e com a preguiça, ele se torna urgente. E trabalhar com urgência, trabalhar com o prazo em cima, vai te fazer entregar um trabalho mal feito. Então, a consequência da preguiça é exatamente, né? É exatamente renunciar os frutos da sua dignidade. Escrevam aí, renunciar os frutos da minha dignidade. Vamos lá. Quando a gente pensa na nossa casa, perfeito. Quando a gente pensa na nossa casa, né? Se eu não mantenho ela arrumada, organizada da forma que eu deveria deixar organizada, eu estou renunciando à minha casa, que a minha casa esteja o mais digna possível, que eu habite no local mais digno possível. Se eu não trabalho com organização e entrego uma atividade depois do prazo, se eu entrego uma atividade mal feita porque não tive o tempo suficiente para fazê-la com excelência, o que que eu estou fazendo? Eu estou renunciando os frutos da minha dignidade. Se eu não me organizo e não vou para a academia, eu estou renunciando os frutos da minha dignidade. Se eu faço, né? Se eu sou vencido pelo celular e não estudo, eu estou renunciando os frutos da minha dignidade. Pessoal, faz sentido enxergar a preguiça dessa forma, como uma renúncia aos frutos da minha dignidade? Então vamos lá, Pedro, como que eu faço para ser uma pessoa melhor? Como que eu faço para estudar melhor? Como que eu faço para estar presente nos locais, não chegar atrasado? Basta você não renunciar àquilo que você nasceu para ser. Vamos lá, nós temos aqui mais de 30 pessoas, tá? Nós temos aqui mais de 30 pessoas que se dispuseram a estar às 6 horas da manhã ouvindo uma aula sobre preguiça na segunda-feira. Vocês já estão colhendo os primeiros frutos da dignidade de vocês. Ora, é digno estar aqui, é digno é, é, reservar esse local para algo útil. É digno reservar esse momento para algo útil. É digno que nós reservemos as primeiras horas da manhã para aquilo que vai nos propiciar um crescimento pessoal. É digno que reservemos 30, 40, 50, uma hora do nosso dia para a leitura. É digno que reservemos 50 minutos, 40 minutos, uma hora do nosso dia para a atividade física. É digno que nós, quando estejamos no trabalho, nós nos portemos com presença, com atenção e que nós não fiquemos no celular. É digno isso. Isso vai fazer com que você colha os frutos da tua dignidade, que as pessoas olhem diferente para você, que as pessoas entendam que você é uma pessoa com que elas podem contar, que você é uma pessoa com a qual elas podem exigir tarefas cada vez maiores, porque você cumpre prazos. Você exorcizou, né? Exorcizou a preguiça do seu dia a dia. Vamos lá. Eu vou traçar aqui o nosso perfil, o meu e o seu perfil, tá? O meu e o seu perfil. Nós começamos tarefas e não terminamos. Nós propomos mudar alguma coisa na nossa rotina, por exemplo, atividade física, e nós vamos 1, 2, 3 dias e paramos de ir. Nós nos prometemos comer menos doce, né? Nós fazemos o voto ali, não, eu vou comer menos doce. Falhamos no segundo, no terceiro dia, falhamos no primeiro momento que surge ali a tentação.
Então, é próprio do preguiçoso, é típico do preguiçoso, né? Começar e não terminar. É típico do preguiçoso, né? Cair na primeira tentação. E o problema está em cair na primeira tentação? Não. Afinal, todos nós aqui, né? Todos nós aqui vamos falhar uma hora. Todos nós aqui vamos, né, sentir preguiça uma hora. O que nós não podemos fazer dela é aquilo que eu começava a aula dizendo. Nós não podemos fazer dela um merecimento. Nós não podemos ter benevolência com ela. Afinal, ela é uma miséria grave. Ela é um pecado grave, é um pecado capital que rouba a nossa dignidade. Percebam que ela se disfarça de amiguinha, de aconchego, de conforto, que ela se disfarça de aproveitar o tempo, que ela se disfarça de descanso merecido. Pessoal, não existe descanso quando você está vidrado numa tela de celular. Não existe descanso quando você está passando, rolando o feed do TikTok ou do Instagram. O seu cérebro não está descansando. Você pode estar em repouso corporal, mas o seu cérebro não está descansando, né? O seu cérebro não está descansando. O que que é um descanso real? É desconectar-se. O descanso real é deitar e dormir na hora que você se propõe, cedo, porque eu afirmo para você, aquele que possui um horário para dormir e um horário para acordar e cumpre ali as 7, 8 horas de sono por dia, essa pessoa não se sente cansada, essa pessoa não se sente refém da preguiça. Aquela pessoa que durante o dia ela se exercita, ela vai para a academia, ela faz uma atividade física e ela dorme bem, ela não é refém da preguiça. Aquela pessoa que se alimenta bem, vai para a academia e dorme bem, ela não é refém da preguiça, porque a preguiça se vence em pequenos atos. Da mesma forma que ela se esconde em pequenos atos, a nossa resposta, a nossa vitória sobre a preguiça, ela acontece em pequenos atos. Então escreva aí para mim, pequenos atos, pequenos atos. A Laura vai dizer: quanto mais a gente se doa, melhor nos sentimos. Exatamente. Por quê? Porque não é poupando-se que encontraremos vida e felicidade, mas é doando-nos cada vez mais e mais. Que pequenos atos são esses, pessoal? Acordar no horário proposto. Perfeito? Acordar no horário proposto. Acordar, ler no horário proposto, chegar nos locais no horário proposto, cumprir as atividades propostas do dia, né? Cumprir as atividades propostas do dia, cumprir um projeto, né? Dispor-se a um projeto e cumprir esse projeto. Pessoal, qual foi a vez que vocês terminaram um livro e se arrependeram? Qual foi a vez que vocês foram para a academia, treinaram bem e se arrependeram? Qual foi a vez que vocês dormiram no horário e acordaram no horário e se arrependeram? Qual foi a vez que vocês se alimentaram bem e se arrependeram? Não existe. Nós estamos sempre em constante luta com aquilo que nós sabemos que nos faz bem. Nós somos contrários, nós estamos em oposição àquilo que nos faz bem. Por quê? Porque é penoso, porque nós estamos sempre dominados pela preguiça. Se a gente consegue colocar na nossa cabeça que a preguiça é renunciar os frutos da minha dignidade, nós vamos sempre, sempre, sempre entender o seguinte: opa, eu estou até com preguiça, mas eu não negocio com essa preguiça. Eu não negocio com essa preguiça, né? Porque essa renúncia da nossa dignidade, ela se traduz em um desencantamento com o mundo. E o que que é esse desencantamento com o mundo? Nós temos planos, nós temos ideias que não viram planos, que não viram projetos, que não viram ações. Nós temos vontade de mudar e essa vontade não se torna ação. Nós temos aí projetos que são abandonados. A preguiça faz com que nós
sejamos colecionadores de ideias abandonadas. Escreva aí para mim, colecionador. Eu sou um colecionador de ideias abandonado. Escreva aí, eu sou um colecionador de ideias abandonadas. Perfeito. Perceba que aquele pecadinho, aquele pequeno, né, aquele pequeno deslize que a gente começava falando, se transformou em quê? Se transformou no basicamente no norte da nossa vida. Eu sou um colecionador de ideias abandonadas. E o quão forte é isso? O quão forte é isso? O quanto isso rouba a nossa dignidade? Pessoal, nada mais. Eu vou abrir o coração com vocês aqui agora. O respeito que nós queremos, o retorno financeiro que nós queremos, o corpo que nós queremos, as atividades que nós queremos, né? Resumindo, a vida que nós queremos está em cumprir aquilo que nos foi proposto. O proativo, aquele que não dá espaço para a preguiça, aquele que entrega, aquele que cumpre, aquele que termina, aquele que coloca as últimas pedras nos seus projetos, ele nunca, ele jamais, ele nunca será um comum, ele nunca será um medíocre, ele nunca será um colecionador de ideias abandonadas. Nunca, jamais. Quantas vezes você começou algo e não terminou? Quantas vezes você se propôs a fazer algo e não cumpriu? Quantas vezes você se propôs a ler um livro e não leu por pura e mera desorganização e preguiça? E preguiça. Pessoal, eu comentei com vocês que os trabalhos e os dias, o nosso grupo de estudo, ele começou a partir de uma frase que eu li nesse livro aqui, ó, O Sermão da Montanha de Santo Agostinho. E ele diz assim, ó, o diabo governa não apenas os malvados, mas os desorganizados. O diabo governa não apenas os malvados, mas também os desorganizados. E foi aí que eu percebi o seguinte, que foi aí que eu percebi que eu precisava colocar para fora um caminho de rotina e organização para me motivar, para me ativar, para criar em mim uma rotina melhor e, de quebra, ainda trazer pessoas comigo. Renata, eu não sei a página de qual, porque. Mas era bem no começo. Dá uma olhadinha aí. Eu sugiro que você leia. Se você ainda não leu o livro, leia o livro. Em algum momento você vai esbarrar e vai lembrar de mim aí. Mas a página exatamente eu não lembro qual que é, tá? Pessoal, o que que nós, colecionadores de ideias abandonadas, temos em comum? Isso mesmo, releia, Renata, hein? É maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu posso até procurar depois e coloco lá no grupo, tá? Mas de cabeça agora eu não lembro. O que que nós, que somos colecionadores de ideias abandonadas, precisamos ter cuidado? Precisamos ter cuidado com esse desencantamento. Uma pessoa que age, uma pessoa que se propõe fazer e cumpre, o mundo ganha uma nova cor para essa pessoa. O mundo ganha uma nova dimensão para essa pessoa. Quando você se propõe a fazer e faz, quando você se propõe a ler e faz, tá? E lê. Quando você age no mundo, quando você age no mundo, o que que nós... Pessoal, o nome do livro é O Sermão da Montanha, tá? Um livro de Santo Agostinho, O Sermão da Montanha. Beleza? Quando nós começamos a agir no mundo, tá? Nós ficamos mais motivados, nós trabalhamos melhor, nós perdemos aquele desencantamento e, pelo contrário, nós encontramos no mundo um encantamento, porque o mundo foi feito para que nós, né,
para que cada um de nós haja nele. O mundo foi feito para que cada um de nós haja nele. Beleza? Pessoal, coloca assim. Escreva para mim. Eu quero que vocês escrevam, por quê? Porque eu quero que isso se transforme em ação desde já. Coloca assim para mim. Eu vou agir. Eu vou agir. Perfeito. Você vai estudar. Você vai, vamos lá. Criar a sua rotina com os horários definidos, com os horários para cada atividade. E você vai cumprir isso aí. Você vai cumprir isso aí. Porque se você não cumprir isso aí, não adianta depois você dizer o seguinte: ninguém me avisou, eu não imaginei que seria assim. Eu estou com uma vida estacionada. Eu não sei o que fazer. Eu estou dizendo para você o que você tem que fazer. Eu estou dizendo para você que você precisa agir no mundo, que o mundo é o local no qual nós precisamos agir. Eu estou dizendo para você que se você der brecha para a preguiça, você continuará sendo um colecionador de ideias abandonadas. Você continuará sendo uma pessoa que que é desencantada com o mundo. E eu acredito que cada um de nós quer agir no mundo, que quer transformar aqueles que estão à nossa volta. O Jordan Peterson vai dizer que antes de criticar o mundo, arrume a sua cama. Uma das regras dele é exatamente essa. Arrume a sua cama e arrume um cômodo da sua casa da melhor forma possível. Qual foi a última vez que você limpou aí a sua geladeira? Tirou tudo de dentro dela e limpou, deixou ela igual ela era nova. Qual foi a última vez que o seu fogão ficou limpo? Qual foi a última vez que não tinha louça na tua pia? Qual foi a última vez que você abriu o seu guarda-roupa e separou roupas para doação? Qual foi a última vez que você, né, foi até um orfanato e entregou uma cesta básica? Qual foi a última vez que você se dirigiu até, sei lá, a sua igreja ou o local onde você professa a sua fé e e foi ver se alguém ali precisava de ajuda? Qual foi a última vez que você comprou uma marmita e entregou para um mendigo? Isso tudo é agir no mundo, isso tudo é não dar espaço para preguiça, porque a preguiça e a caridade, elas andam juntas. Perceba, pessoal, que o antídoto da preguiça, ela é exatamente a alegria, o carinho e a prontidão. Se você não reclama, porque você tem que acordar cedo, igual a gente começou aqui brincando, quem mandou a gente, né, ser pobre? Quem mandou a gente ser pobre? Mas, porra, já que somos pobres, vamos ser pobre com alegria, com prontidão e com carinho. Alegria, prontidão e carinho. Escreve aí para mim. Alegria, vírgula, prontidão e carinho. Escreve aí para mim. Alegria, prontidão e carinho. Marcela, a aula vai ficar disponível no YouTube, no meu canal do YouTube. Quer vencer a preguiça? Alegria, prontidão e carinho. Alegria, fazer as coisas como se fossem feitas para um rei. Se eu vou lavar a louça, eu vou lavar a melhor louça já feita, já lavada na minha vida. Ah, Pedro, mas que exagero. Não, é exatamente assim mesmo. Eu vou lavar um banheiro, eu vou lavar o banheiro como se eu fosse receber o rei da Inglaterra, como se eu fosse receber o próprio Cristo na minha casa. O próprio Cristo na minha casa. Se eu for fazer uma comida para minha família, eu vou fazer essa comida como se fosse para o próprio Cristo, com alegria. Se alguém virasse e falasse assim: tudo bom, hoje o rei da Inglaterra resolveu almoçar na sua casa. Como você faria para receber essa pessoa? O que você faria para receber? Provavelmente você ia fazer o melhor almoço possível. Por que que você não faz para o seu marido, para os seus filhos? Por que que você não faz para você mesmo? Por que que você não faz com alegria? Por que que você reclama de acordar, reclama de estudar, reclama de ir para academia, reclama de trabalhar? Imagina se você não pudesse ir para academia porque você tem alguma limitação física.
Imagina se essas pessoas que você reclama tanto assumissem da sua vida, morressem. Imagina que se você não pudesse fazer comida porque falta comida na sua casa. Imagina se você, né, tivesse que acordar às 3 da manhã e não às 5 e não às 6. Então, a alegria, a prontidão e o carinho. A prontidão é: não espere a pessoa pedir duas vezes, faça. Deixa que eu faço, puxa a responsabilidade, haja no mundo. A partir do momento que você agir no mundo, o mundo vai ganhar uma nova cor. Sabe por quê? Porque se você não for uma pessoa que exorciza a preguiça da sua vida, você vai ser uma pessoa que ambiciona a mediocridade. Quem é aquele que ambiciona a mediocridade? É aquele que, na religião, né? É aquele que na região considera-se, sei lá, cristão, mas não, 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 não. Eu não vou cumprir tudo, porque senão eu vou virar fanático. É aquele que no trabalho faz só o que é do seu dever e faz murmurando, faz reclamando, faz comparando-se com o outro. Ah, não vou fazer isso não, porque o fulano não faz. Exatamente, aquele que apresenta o mínimo necessário. Hoje é segunda-feira, pessoal. Segunda-feira, às 6h40 da manhã. A hora é agora. A hora é agora da gente exorcizar a preguiça, pelo menos da nossa segunda-feira. E depois a gente volta e faz na terça. E depois volta e na quarta. Cada dia reserva-se o seu mal. Não adianta você querer ser produtivo hoje até o final do ano. Você não vai conseguir. Tente ser produtivo hoje. Tente não cair nas garras da preguiça hoje. Amanhã é um novo dia e uma nova tentativa. Vença cada dia de uma vez. Vença sem murmurar, vença sem reclamar, vença sem se comparar. Sabe por quê? Porque vamos lá, às vezes você não tem a posição de destaque que você acha que você merecia na empresa, porque você se compara o tempo todo com o outro, porque você faz murmurando, porque você faz o mínimo necessário. Será que você não conseguiria crescer mais dentro da empresa se você fizesse aquilo além do que é exigido? Será que você não tiraria notas melhores naquele concurso que você estuda se você fizesse um pouco a mais todo dia? Se ao invés de ler 30 minutos, você lesse 45? Se ao invés de, de estudar um capítulo um ponto do edital, você estudasse dois? Se ao invés de ficar na esteira por 15 minutos, você ficasse por 30? A sensação de fazer mais do que você está acostumado, no momento ela é de dor, mas depois ela é de recompensa. Porque o lema é alegria, carinho e prontidão. Alegria, carinho e prontidão. No desenvolvimento intelectual, começar e terminar aquele livro que você se propôs a fazer. Pensa se você não desse espaço para cada uma dessas atividades. Na religião, no trabalho, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento físico. Quem seríamos nós hoje? Quem seríamos nós hoje? A preguiça, portanto, como eu já falei, e vou repetir, porque isso tem que ser o norte. A preguiça, ela faz com que a gente renuncie os frutos da nossa dignidade. Eu conversava com um amigo e ele dizia o seguinte: Pedro, isso é muito verdade. A gente conversava sobre a preguiça. E o melhor é que as pessoas nascem, elas nada fazem, nada produzem, elas nada impactam, elas vão lá, morrem e na lápide dela está escrito ainda: foi um bom homem. Quando é que a gente vai parar com essa autopiedade, né? Quando é que a gente vai parar de passar a mão na nossa própria cabeça? Então, hoje o que eu quero para vocês é que vocês entendam o seguinte, tá? Se você puder me marcar lá na sua atividade, se você puder falar do nosso grupo, escreva o seguinte:
Eu não serei um colecionador de ideias abandonadas. Eu não serei um colecionador de ideias abandonadas. Me marca lá que eu quero ver cada um de nós agindo no mundo, trabalhando melhor, se exercitando, estudando, lendo, praticando sua religião melhor. Não tem caminho, não tem atalho. Quando eu propus a fazer os trabalhos e os dias, né? O que eu disse foi o seguinte: não tem fórmula mágica. Parem de acreditar em quem só quer o seu dinheiro. Não tem fórmula mágica. A fórmula mágica é fazer, organizar e cumprir. Organizar e cumprir. Organizar e cumprir. Organizar e cumprir. E cada vez mais você vai querer fazer mais, porque você vai perceber o seguinte: não, eu já estou acomodado nesse nicho que eu estou fazendo. Eu já estou acomodado nessa rotina. Essa rotina ela já não me gera desconforto mais. Então você vai querer fazer mais, gerar desconforto. Se você quer impactar, se você quer mudar a sua realidade, se você quer, de algum modo, criar na sua vida uma vida de excelência, você precisa se acostumar com o desconforto, de acordar cedo, de treinar, de ler, de estudar, de se comprometer e cumprir. Às vezes, se comprometer em algo que é até maior do que você mesmo acredita que é capaz de fazer, mas você vai cumprir, porque você se propôs. E a tua palavra, ela precisa ser direta. Beleza? Fica aí, pessoal. Então, essas 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 palavras, né? Como eu disse para vocês lá no grupo, né? Nada disso eu tirei da minha cabeça. Isso foi a partir do livro chamado A Preguiça, do Francisco Fausto. Beleza? A Preguiça, de Francisco Fausto. Um abraço a todos, uma boa segunda-feira, uma boa semana e nós nos vemos aí durante essa semana em outras aulas. Beleza? Um beijo, um abraço em todos, fiquem com Deus e divulguem a aula divulguem a aula e me marquem. Beleza, pessoal? Esse movimento precisa crescer, esse movimento precisa fazer com que a gente sempre, sempre, sempre alcance mais pessoas. Beleza? Como eu falei com vocês, não é poupando-se que encontraremos vida e felicidade, mas é doando-nos cada vez mais e mais. Um abraço a todos.